A empresa de biotecnologia Colossal anunciou algo inacreditável. Eles recriaram o lobo terrível, antes extinto. Mas será que isso é verdade, Bevo? O que eles realmente fizeram é ainda mais estranho e talvez até mais importante. A equipe deles criou um predador novo, não um clone ou ressurreição, mas uma nova espécie. Esses filhotes fofos vieram de lobos editados, com DNA antigo e nascidos via biotecnologia. Será que os horrores de Jurassic Park estão chegando? Bom, vamos ver. O lobo terrível era um predador enorme e musculoso que vagava pela América do Norte há milhares de anos. A maioria das pessoas acha que eles eram só uma versão maior dos lobos cinzentos. Mas não se deixe enganar pelas aparências e pelo nome. Em 2021, saiu um estudo marcante. Uma equipe de pesquisadores de grandes instituições estudou o DNA real do lobo terrível e descobriu algo chocante. Esses caras não eram só lobos cinzentos grandes, nem de longe. Eles eram animais diferentes. Geneticamente, os lobos terríveis se separaram dos lobos há cerca de 6 milhões de anos. Humanos e chimpanzés se separaram há cerca de 7 milhões de anos. Lobos terríveis e cinzentos são tão distintos quanto nós somos deles. Parecem similares pela evolução convergente, onde espécies criam traços parecidos em ambientes iguais. Pense em tubarões e golfinhos, ambos aerodinâmicos e predadores do oceano, mas são animais bem diferentes. Então a Colossal disse que reviveu esse animal, uma afirmação dramática e ousada, mas não é bem verdade. Na realidade, eles engenheiraram geneticamente um novo tipo de lobo. Não é um lobo terrível, nem sequer uma espécie conhecida. É um animal sintético, algo que nunca existiu antes, e isso é algo enorme, ao mesmo tempo incrível e assustador. A empresa basicamente pegou lobos cinzentos e modificou seus genes misturando-os com um pouco de DNA de lobo terrível que encontraram. O que é meio doido porque, como dissemos, esses dois animais nem são parentes de verdade. Eles são espécies completamente diferentes, mas a empresa Colossal meio que ignorou isso. Eles dizem que o lobo cinzento é o parente vivo mais próximo do lobo terrível e que os dados comprovam isso. Mas que dado? Não mostraram nada ainda. É só uma alegação. Por que chamam isso de lobo terrível, afinal? Dizem que seus filhotes lembram um lobo terrível e talvez ocupem o mesmo nicho ecológico. Basicamente, se ele se comporta, anda e caça como um lobo terrível, isso não conta? Para mim, isso só é meio terrível. Mas, se formos honestos, na verdade, não. Biologicamente, geneticamente, evolutivamente, isso agora é um lobo cinzento modificado. Então, quão bom ou ruim isso é? Vamos descobrir? A parte boa é que pesquisas como esta podem nos ajudar a restaurar o ecossistema e a ecologia do planeta. A Colossal e equipes semelhantes estão tentando desenvolver tecnologias que poderiam ser usadas para causas especialmente importantes. A gente não percebe no dia a dia, mas espécies estão desaparecendo de forma silenciosa e constante. Cientistas estimam que mais de 1 milhão de espécies estão em risco neste momento. Quando os ecossistemas perdem uma espécie, especialmente por causa das ações humanas, é como tirar um bloco de uma torre de Jenga. Se muitos blocos faltarem, toda a estrutura fica instável. Mas a Colossal acredita que, se não pudermos trazer exatamente o mesmo bloco de volta, podemos criar um que se encaixe o suficiente para estabilizar a estrutura. Eles também trabalharam na clonagem de híbridos de lobo vermelho com coiote. Isso ajuda a repovoar ecossistemas do Zeuá, onde os lobos vermelhos já prosperaram. Todas as ferramentas que esses cientistas inventaram podem ajudar espécies em extinção. Outra parte realmente impressionante é que cientistas que trabalham com a Colossal encontraram DNA utilizável de lobos terríveis. Só isso já é uma conquista enorme. Temos muitos fósseis de lobos terríveis vindos dos poços de piche de La Brea. Mas esses fósseis estão encharcados de piche e, por isso, o DNA deles geralmente está destruído. Mas a equipe conseguiu encontrar alguns ossos de lobo terrível com mais de 12 mil anos de idade. Esses espécimes deram material suficiente para montar um genoma de lobo terrível. Apenas um esboço básico. Além da nova espécie, essa conquista é enorme, pois ajudará a estudar os lobos terríveis extintos com mais detalhes. Agora talvez possamos aprender mais sobre esse animal do que nunca. É literalmente arqueologia molecular. Agora, tudo isso é ótimo até certo ponto. A parte polêmica é, claro, a do Jurassic Park. Não estamos mais apenas preservando espécie.
Estamos começando a fazer algumas traquinagens com isso. Claro que isso imediatamente levantou uma série de preocupações. Tanto pessoas comuns quanto cientistas agora estão debatendo muito sobre isso e demonstram bastante ceticismo. Outro problema é que os ecossistemas reais são muito mais complexos do que peças de um quebra-cabeça de Jenga. Eles estão cheios de partes móveis, milhões delas, todas se ajustando umas às outras o tempo todo. Então, se você coloca um novo tipo de lobo na mistura, ele não vai reagir exatamente como um lobo terrível reagia antigamente. Os tempos mudaram. O ecossistema mudou. A extinção aconteceu. A natureza se adaptou e soltar esses filhotes na natureza agora pode ser ainda mais desestabilizador. É por isso que esses novos lobos não estão sendo soltos na natureza. Eles não vão caçar bisões nem vagar por pradarias antigas. Aquele mundo já se foi há muito tempo. Suas presas sumiram. O ecossistema deles acabou. Agora eles viverão no laboratório. Mas se um dia começarmos a colocar nossos próprios animais no ecossistema, o que acontece quando os ecossistemas passam a depender de espécies criadas por humanos para sobreviver? Bem, como eu sempre digo, é quase impossível usar a ciência para sair de uma situação na qual você mesmo se colocou pelo seu comportamento. Se você não consegue mudar o comportamento, a ciência pode ser só algo chamativo, e não a solução. Enfim, todas essas são questões difíceis e importantes. Por enquanto, podemos ao menos respirar aliviados por ninguém estar trazendo os dinossauros de volta. Sim. O DNA não sobrevive por mais de 1,5 milhão de anos, e os fósseis de dinossauros agora são pedra, não células. Não se pode clonar a partir de pedra. Mas e quanto aos animais que desapareceram mais recentemente? Criaturas que viveram durante a Era do Gelo ou até mesmo apenas um século? Essas estão ao nosso alcance. O exemplo mais famoso é o mamute lanoso. Esses gigantes peludos já pisotearam as tundras do norte, moldando a natureza ao derrubar árvores, achatar a neve e fertilizar o solo. O desaparecimento deles ajudou a transformar pradarias exuberantes em pântanos musgosos que retêm carbono. Agora, cientistas querem pegar o DNA preservado de mamutes de restos congelados, compará-lo com o DNA de elefantes, identificar as principais diferenças e criar um novo híbrido, mais ou menos o que fizemos com esses novos filhotes de lobo terrível. Seria um mamute elefante resistente ao frio, que pisoteia a tundra e tem pelagem lanosa, desse jeito. Esses caras seriam suficientemente parecidos para ocupar o nicho ecológico que os mamutes ocupavam antigamente. Tem também o pombo passageiro, que já foi a ave mais abundante da América do Norte, com bandos tão enormes que podiam tapar o sol, mas nós os caçamos até a extinção ao começo dos anos 1900. O último deles, chamado Marta, morreu em um zoológico em 1914. Mas temos o DNA dela preservado em amostras de museu. E hoje, usando IA e genômica, cientistas estão trabalhando para recriar uma ave viva que se comporte como um pombo passageiro. Essas aves poderiam ajudar a regenerar florestas, espalhar sementes e restaurar uma parte do céu perdido. E por fim, o tigre da Tasmânia, um marsupial listrado parecido com um lobo que já percorreu a Austrália. Ele foi caçado até a extinção no século XX, mas seu DNA é abundante. Museus coletaram peles, fósseis e até filhotes preservados. Essa era uma espécie-chave, um estabilizador, um predador que ajudava a manter os ecossistemas sob controle. Por isso, eles querem restaurar essa espécie também. A ideia é trazer de volta espécies extintas usando inteligência artificial, sequenciamento genético e o arsenal cada vez maior da biotecnologia. Mas tudo isso precisa ser feito com muito cuidado. Caso contrário, a espécie pode desestabilizar o ambiente em vez de ajudá-lo. Agora, pelo lado positivo, mesmo que nunca consigamos trazer um mamute de volta, essa pesquisa já está salvando vidas. Por exemplo, o rinoceronte branco do norte. Restam apenas 5, e só um deles é macho. A extinção está praticamente escrita no futuro deles. Mas, usando células preservadas e técnicas de clonagem, os cientistas estão trabalhando para reconstruir a população. De qualquer forma, parece que estão entrando em uma nova era da biologia. E essa descoberta vai iniciar uma conversa que vai durar décadas. Um dos mitos mais comuns sobre animais é que os ratos amam queijo. Isso surgiu muito tempo atrás, provavelmente naquela época em que as pessoas começaram a guardar comida. Como os ratos eram visitantes regulares das casas de humanos, estavam sempre em busca de alimentos que pudessem comer. As pessoas costumavam guardar os grãos em potes de vidro. Elas também mantinham as carnes penduradas lá em cima. Mas os queijos sempre ficavam na prateleira, virando um alvo fácil para visitantes indesejados como os ratos. Então, eles comiam queijo porque não conseguiam ter acesso a nada melhor. Mas um rato certamente optaria por um chocolate ou outra coisa doce em vez de um queijo. O bichinho sabe apreciar o que é bom. Os flamingos não ficam em pé na água com uma perna só para não pegar um resfriado. Eles fazem isso para não cansar as duas pernas.
É exaustivo para nós humanos nos apoiar em uma perna só, mas para eles, essa é a posição mais estável possível, considerando a anatomia diferente dessa ave. Essa pose não requer nenhum trabalho muscular. Nossa, que inveja! Um dos mitos mais antigos e famosos por aí é que os avestruzes escondem suas cabeças dentro do chão toda vez que sentem medo. Muito tempo atrás, pesquisadores pensavam que os avestruzes não eram muito inteligentes, pois enterravam suas cabeças no chão, ignorando o fato de o corpo enorme deles continuar descoberto, à vista de todos. Na verdade, os avestruzes fazem isso quando querem engolir areia e pedregulhos para acelerar a digestão, ou apenas para virar os ovos que deixaram em seus ninhos. Mesmo assim, eles não enterram suas cabeças, apenas as aproximam do chão. Caso contrário, com a cabeça enfiada no chão, essa pobre criatura não conseguiria respirar. Não tem por que achar que o avestruz é uma ave medrosa. Assim como outros animais, ele foge quando se sente ameaçado. Mas em alguns casos, ele lutará e se defenderá, como um Angry Bird. Qual é a maior coisa que uma baleia azul consegue engolir? Bem, estamos falando do maior animal que já habitou nosso planeta. Ela pode atingir mais de 30 metros de comprimento e pesar 200 toneladas. Seu coração é do tamanho de um carro e sua língua tem o peso de um elefante. É fácil imaginar uma baleia azul engolindo carros, pessoas e até navios pequenos, mas isso é impossível. A maior coisa que ela consegue engolir é uma laranja. Sua garganta é do tamanho de um prato pequeno de salada. As baleias se alimentam de peixes pequenos, plânctons e crustáceos marinhos. Então, não precisam de uma garganta grande. Nós não conseguiríamos sobreviver ao suco gástrico que fica no estômago delas. Ele daria fim aos nossos corpos em questão de 15 segundos, o mesmo tempo durante o qual sobreviveríamos no espaço sideral sem nenhum traje espacial. Então, não abuse da sorte. Os camelos não guardam água em suas corcovas. Estamos falando de animais com uma resistência extraordinária a condições climáticas extremas. Eles conseguem passar até 8 ou 10 dias sem tomar água. Mas não por terem uma reserva escondida nas costas. É porque quando têm a oportunidade de beber, eles engolem 189 litros de água de uma vez só. Eles usam grande parte dessa água para repor 30% de seu peso corporal, que eles perdem por causa da desidratação. Então, perdem muita água, mas a recuperam rapidinho. Nas corcovas, eles depositam a gordura, mas não para produzir água. O oxigênio que os camelôs precisam inspirar os faria perder muita água, pois evaporaria através de seus pulmões. É por isso que eles usam a gordura como uma fonte nutricional de energia. Isso os ajuda a sobreviver em regiões áridas e a períodos de escassez. Tamanduás não sugam formigas com seus narizes. Isso é mito. Eles não saem por aí aspirando o chão com seus narizes compridos. Eles têm línguas muito compridas. As dos tamanduás bandeira podem atingir mais do que meio metro de comprimento. Ela tem formato de fio de espaguete e é coberta por pequenos ganchos e uma saliva pegajosa que prende as formigas, até 160 por minuto, o que significa que eles comem cerca de 20 mil insetos em um único dia. Eles abrem formigueiros usando suas garras e depois fazem o resto do serviço usando a língua. Eles não têm dentes, então apenas engolem todos os insetos que pegam. Os filmes podem ter dado a você um falso senso de segurança em relação aos dinossauros. Não, ficar quietinho, feito estátua, não o salvaria de um furioso Tiranossauro Rex que estivesse em seu encalço. Não é verdade que esse monstro enxergava mal. Ele pode ter enxergado melhor do que as aves de rapina de hoje. Os Tiranossauro Rex tinham uma excelente percepção de profundidade, algo presente em alguns animais de hoje, como águias e falcões. Mesmo se por algum milagre o T-Rex não visse você, ou pensasse que você é apenas um arbusto ou outro objeto ali parado, ele tinha um olfato muito bom, então a melhor opção seria mesmo correr, pois um T-Rex não é tão veloz como os cientistas achavam, ou seja, de 53 km por hora. Considerando sua anatomia, eles conseguiam se movimentar a uma velocidade de 19 km por hora. Se corressem mais rápido, sofreriam alguma lesão óssea, mas isso não os impediu de dominar o mundo animal, pois havia um monte de dinossauros muito mais lentos que eles. Então, esses caras não precisavam se preocupar com comida. Outro mito diz que as corujas conseguem girar suas cabeças nem mais nem menos que 360 graus. O giro da cabeça dessa ave tem sim um limite, 270 graus para uma direção. Como elas conseguem girar 270 graus para a esquerda e para a direita, as corujas têm uma amplitude de movimento de 540 graus. Relaxa, se você tocar as asas de uma borboleta, ela não perderá sua capacidade de voar. Ela vai sobreviver, apesar de todos acreditarem no contrário.
As asas das borboletas têm escamas. Quando você toca nelas, algumas escamas podem cair. Mas isso não é tão ruim, pois elas costumam se soltar de forma natural. É justamente por causa dessas escamas que se soltam que elas conseguem escapar mais facilmente caso fiquem presas em teias de aranha. O próximo mito já inspirou muitos filmes, livros e cenários de seriado de TV. Mas não, os lobos não uivam para a lua. Eles costumam uivar à noite, isso é verdade, mas porque é o período em que estão mais ativos. Eles também olham para cima enquanto uivam, por isso ajuda o som a viajar melhor pelo ar. Assim, outros lobos os ouvirão a 11 quilômetros de distância. É por isso que eles uivam, para se comunicar uns com os outros. Há um som específico para cada situação. Por exemplo, ajudar um lobo que perdeu sua matilha a encontrar o caminho de casa. A lua estava lá apenas como objeto decorativo enquanto os lobos se comunicavam. As girafas só precisam dormir meia hora por dia. Isso é outro mito. Elas dormem cerca de 4 horas e meia por dia. Isso não é incomum para espécies animais que são mais ativas durante o dia. Estudos também mostraram que as girafas geralmente se deitam para dormir menos de 11 minutos por vez. Muitas pessoas acreditam que as toupeiras são cegas. Esses pequenos mamíferos escavadores conseguem ver sim, só que eles enxergam bem mal e só se adaptaram a reconhecer a luz. Eles também são daltônicos. Quando estão em busca de comida e andando na escuridão debaixo da terra, essas criaturas se orientam mais pelo toque e olfato. As toupeiras têm o tato super desenvolvido, então sentem vibrações de qualquer atividade próxima. Isso ajuda a evitar o perigo ou a encontrar facilmente sua próxima presa, como piolhos de cobra, minhocas, centopeias e outros invertebrados. Elas são rápidas na escavação, tirando alguns centímetros de terra por minuto. No inverno, os animais hibernam não porque está frio demais para saírem da toca, mas por não haver comida suficiente nesse período. Quando um animal está em processo de hibernação, frequência cardíaca, temperatura corporal, respiração e outras atividades metabólicas desaceleram significantemente. É assim que eles conservam energia. Esquilos, morcegos, tartarugas, cobras, todos hibernam durante o inverno, poupando energia para outras estações, quando estão mais ativos e podem pegar mais comida. Eu diria ursos também, mas eles não são verdadeiros hibernadores. Se tentar acordar um durante o inverno, quando se acredita que o animal está dormindo, você poderá se dar mal. Sim, eles desaceleram o ritmo, dormindo por períodos extensos de tempo. Mesmo assim, não dormem o inverno inteiro. Se ouvir barulho, ele acordará na hora, então é melhor ficar longe. Não acredite em mitos. As tesourinhas não botam ovos dentro de seus ouvidos. Elas não estão interessadas nesse lugar. Bem, pelo menos não há evidência alguma de que elas querem ir para lá. Esses insetos preferem ficar em locais escuros e úmidos, como debaixo de cascas de árvore ou na terra. Então seus ouvidos estão fora de cogitação. Nos Estados Unidos, as pessoas sofrem 250 mil mordidas de humanos, 400 mil mordidas de gato e 4,5 milhões de mordidas de cachorro por ano. Sim, lindos animais ainda podem atacar você inesperadamente. Vamos dar uma olhada nos exemplos mais fofos e mais ferozes. Esqueça aqueles vídeos virais de pessoas abraçando pandas. Essas gracinhas de aparência fofa podem ser surpreendentemente perigosas. Apesar da carinha de desenho animado, eles ainda são selvagens e atacarão um ser humano quando se sentirem ameaçados. Até mesmo o leopardo das neves tem medo de se encrencar com um panda adulto. Portanto, se algum dia você encontrar esse animal pessoalmente, mantenha uma distância saudável, especialmente se ele tiver filhotes. Os pandas passaram de uma dieta onívora para uma vegetariana há alguns milhões de anos. Mas eles ainda têm dentes carnívoros e garras retráteis que podem facilmente cortar sua pele. Atualmente, os cientistas especulam que a dieta rigorosa de bambu dos pandas pode estar contribuindo para sua extinção. Então, faz sentido plantar mais bambu para evitar que esses monstros fofos voltem aos seus hábitos carnívoros, hã? Mas digamos que você esteja caminhando em uma floresta na China e de repente um panda furioso surja do nada. Em primeiro lugar, certifique-se de levar spray de urso e esteja pronto para usá-lo. Você pode se fingir de morto, especialmente se o panda for muito grande para lutar com você. Não se apresse para fugir. Em vez disso, tente falar com o animal enquanto se afasta lentamente. Se um panda o seguir enquanto estiver caminhando, faça barulhos altos ao longo do caminho para afugentá-lo. O cheiro de comida pode atrair os pandas e também os leopardos das neves. Portanto, evite cozinhar se souber que tem algum desses animais de olho em você. E por falar em bolas de pelos enganosas, os koalas e os wombates também não são confiáveis.
Esses animais australianos são parentes próximos, portanto compartilham várias características comuns. Os koalas são criaturas territoriais, e eles não hesitam em usar suas garras e dentes afiados para provar isso. Se um koala começar a mordê-lo, ele não o soltará tão facilmente. Você terá de empurrá-lo para longe. Portanto, é aconselhável usar calça comprida e uma jaqueta para proteger ainda mais a pele. Além disso, certifique-se de proteger seus animais de estimação, pois os koalas definitivamente irão marcar seu território. Não se deixe enganar por aqueles vídeos fofos de pessoas com koalas também. Esses exemplares são animais de zoológico que passaram por uma longa jornada de adaptação antes de se tornarem amigáveis com os humanos. Se você encontrar essas criaturas na natureza, não tente tirar uma selfie e evite provocá-las com ruídos altos. Embora os koalas sejam conhecidos por dormirem 22 horas por dia, isso não significa que você não possa provocá-los. Os koalas tendem a ficar mais alarmados quando detectam estranhos em um raio de 3 metros. A propósito, borrifar urina nos inimigos é um dos mecanismos de defesa favoritos dos koalas. A maioria dos koalas na natureza pode espalhar condições desagradáveis, portanto, esse é outro grande motivo para ficar longe deles. Os wombates podem parecer hamsters inocentes e amigáveis, mas esses marsupiais noturnos são conhecidos por atacar pessoas, cães e até mesmo dingos selvagens. Sim, eles morderam várias pessoas de tal forma que precisaram ser hospitalizadas. Portanto, as regras de segurança são as mesmas dos koalas, nada de abraços ou selfies. A propósito, se você ousar fugir de um wombate, lembre-se de que ele pode correr até 40 km por hora. E quanto a você? Cisnes. Quando se trata de limites pessoais, esses pássaros elegantes também podem apresentar características sinistras. Os cisnes podem defender seus companheiros e ninhos de forma muito agressiva, o que inclui morder e até mesmo tirar sua vida. Sua época de nidificação é especialmente perigosa. Portanto, se estiver nadando ou mesmo caminhando perto de um corpo d'água na primavera e avistar um cisne sorrateiro vindo em sua direção, certifique-se de manter uma distância respeitosa. Não tente tocá-lo ou alimentá-lo. Não faça nada que possa provocar essas aves. E esperamos que você não passe perto de um ninho deles. Cuidado com o cisne branco. Ele é um dos maiores vândalos do mundo das aves. Esses tipos são menos vocais em comparação com outras espécies de cisnes, portanto podem pular os gritos de alerta e simplesmente atacá-lo em silêncio total. Se isso acontecer, não se apresse em fugir. Em vez disso, tente manter a calma, continue encarando o cisne e se afaste lentamente. Use uma barreira como uma cerca ou uma árvore, também pode ser útil. Você também pode induzir o cisne a acreditar que você é uma ave maior. Basta mostrar a ele um guarda-chuva aberto ou uma peça de roupa larga que imite asas, se você a tiver à mão. Às vezes você pode se deparar com um cisne que parece precisar de ajuda. Mesmo que isso parta seu coração, as regras de segurança não recomendam tentar salvar a ave por conta própria. Isso porque o cisne pode perceber sua ajuda como uma ameaça. Em vez disso, você deve notificar as autoridades locais responsáveis pela vida selvagem para que elas cuidem adequadamente do animal. Há muitas histórias de golfinhos salvando pessoas e sendo fofos e brincalhões. Mas suas brincadeiras podem ser surpreendentemente perigosas, especialmente na natureza. Até mesmo os tubarões podem perder a vida se mexerem com o flipper errado. Nadar com essas criaturas sorridentes é mais arriscado do que você imagina. Os golfinhos podem começar a empurrá-lo com seu nariz e corpo poderosos. Em alguns casos, eles podem puxá-lo para debaixo d'água e mordê-lo com seus dentes afiados. Infelizmente, nem todos sobreviveram a tal encontro. Então, como distinguir um golfinho bom de um duvidoso? Em primeiro lugar, se o golfinho for selvagem, nunca tente alimentá-lo, acariciá-lo ou brincar com ele. Se você ouvir batendo as mandíbulas, perseguindo, batendo a cauda na água ou até mesmo soltando nuvens de bolhas de ar pelo respiradouro, considere isso como um sinal de agressão. Se você se encontrar andando de caiaque ou nadando na água com um golfinho agressivo, saia da área o mais rápido possível. Quer ver uma das criaturas mais venenosas da Terra? Bem, aqui está. É difícil resistir a colocar esse cara colorido na palma da mão para tirar uma foto bonita, mas essa pode ser sua última sessão de fotos. O sapo Phyllobates terribilis, com 5 centímetros de comprimento, tem veneno suficiente para tirar a vida de 10 homens adultos saudáveis. Essa toxina tem o objetivo de atacar o sistema nervoso do predador e causar contrações musculares, paralisia respiratória e coisas ainda piores. Ao contrário das cobras e escorpiões, esses sapos não precisam morder para transferir seu veneno.
Eles os excretam por meio de glândulas da pele. Portanto, se por acaso você tocar nessa gracinha por engano, não esfregue os olhos e lave as mãos imediatamente. A toxina precisa entrar em sua corrente sanguínea para afetá-lo. Então, se você tiver algum corte na pele, é aconselhável ir ao hospital o mais rápido possível. Lembre-se que a pele do sapo Phyllobates terribilis tende a envenenar tudo o que toca, e a toxina pode permanecer nesses objetos por até 1 ano. Vejam só esse brinquedinho fofo de olhos esbugalhados. Espere um segundo. Ele está vivo. Diga olá para um dos poucos mamíferos venenosos do planeta, o Slow Loris. Não é de se admirar que essa criatura peluda seja a estrela do mercado de animais de estimação sombrios. Mas você deve ler as instruções antes de comprá-lo, pois é improvável que haja um reembolso. Você já deve ter visto esse animal levantando as mãos como se estivesse se rendendo à polícia. Quem dera, o Slow Loris tem uma toxina liberada de sua glândula braquial nas laterais dos cotovelos. Essa fofura de aparência inocente leva o veneno para a boca para misturá-lo com a saliva. Depois disso, ele pode esfregar seus pelos com a toxina para assustar seus rivais, ou dar uma mordida feroz e venenosa que você nunca mais esquecerá. Essa toxina causa choque anafilático, portanto é perigosa para a vida humana. Você ainda quer levar essa gracinha para casa? Não, acho que não. Só porque o ornitorrinco parece um Pokémon antigo, isso não significa que você pode baixar a guarda. Os ornitorrincos machos têm uma ferramenta especial para lutar por parceiras, esporas afiadas escondidas em suas patas traseiras. Eles contêm uma dose de veneno que é fatal para um animal do tamanho de um cachorro, mas isso não significa que você está a salvo. Elas também podem atacar humanos, e a sensação causada pelo veneno do ornitorrinco é descrita como dor intensa de longa duração que não pode ser aliviada com medicamentos convencionais. Então, nunca tente acariciar essa gracinha, não vale a pena. Há muitos outros animais fofos, mas ferozes no planeta. Portanto, lembre-se de que as aparências enganam e mantenha-se seguro. Se você estiver sendo abordado por um cão de aparência agressiva, comece a gritar e berrar. Isso mostrará seu domínio e assustará o animal. Sim, esse é um mito muito difundido. E não, ele não o ajudará se você encontrar um canino que parece que vai atacá-lo. O melhor curso de ação nesse cenário bastante assustador é ficar parado e evitar o contato visual direto com o animal. Você não deve correr. Isso só pode incentivar o cão a começar a persegui-lo. Se o animal atacar, jogue-se no chão, protegendo a cabeça e o pescoço com as mãos. Mas e se você se deparar com outro representante muito mais perigoso da família canina, um lobo? Fugir não salvará sua vida. Os lobos são muito mais rápidos que os humanos, especialmente na floresta. Além disso, assim que você começar a correr, o impulso de presa do lobo entrará em ação imediatamente. Em vez disso, mantenha contato visual com o animal o tempo todo e nunca dê as costas a ele. Ao tentar escapar, certifique-se de que o lobo permaneça na sua frente. Se o predador acabar atrás de você, os instintos de caça dele podem entrar em ação. Portanto, afaste-se lentamente enquanto estiver de frente para o animal. Você já deve ter ouvido falar que, se tiver sido mordido por uma cobra, deve aplicar alho na área da mordida. Outro equívoco. O alho não tem absolutamente nenhum efeito sobre o veneno da cobra. Em vez disso, tente se lembrar da cor e do formato da cobra. Isso pode ajudar os médicos a tratar a picada e descobrir qual antídoto é necessário. Além disso, permaneça imóvel e o mais calmo possível. Isso pode retardar a propagação do veneno. E, é claro, procure ajuda médica imediatamente. Se você vir um urso, caia no chão e finja ter morrido. Infelizmente, isso nem sempre funciona dessa forma. Antes de tudo, você precisa mostrar ao animal que não é uma presa. Não faça ruídos agudos e não grite. Dessa forma, você pode agitar ainda mais o urso. Se você agitar os braços, faça-o lentamente. Se decidir chamar a atenção do urso, faça-o em voz baixa e calma. Sem tirar os olhos do urso, comece a se mover para o lado. Isso evitará que você tropece e caia. Não se apresse ou fuja. Embora à primeira vista os ursos pareçam desajeitados e com pés pesados, eles são surpreendentemente bons corredores. Além disso, esses animais adoram perseguir suas presas. Por isso, se um urso correr atrás de você, pare de se mover. Há uma concepção errônea de que as abelhas só podem picar uma vez. Mas na realidade o problema é que os ferrões das abelhas são farpados e podem se prender facilmente na pele da vítima. O ferrão fica preso, a abelha não consegue se libertar e, em geral, não sobrevive a esse acidente. É preciso lembrar que as abelhas protegerão suas colmeias, não importa o que aconteça, e elas podem picá-lo mesmo que você esteja passando por perto.
As cores escuras podem tornar as abelhas mais agressivas, pois esses tons fazem com que as pessoas se pareçam com seus inimigos naturais. Por isso, se você estiver vestido com uma camiseta preta, suas chances de ser picado por esses insetos serão maiores. Se um enxame de abelha estiver seguindo você, esconda-se em um local fechado ou escuro. A falta de iluminação adequada fará com que os insetos saiam de seu caminho. Regras semelhantes se aplicam a encontros com vespas. Um dos piores erros que você pode cometer é usar seu cabelo comprido solto e roupas escuras. As vespas são atraídas por objetos escuros em movimento, e suas roupas e cabelos certamente se encaixam nessa descrição. Portanto, se você suspeitar que poderá encontrar algumas vespas, vista roupas de cores claras e mantenha o cabelo preso em um rabo de cavalo ou coque. Ao contrário da crença popular, banhar uma picada de vespa com vinagre ou bicarbonato de sódio não ajudará. Em vez disso, aplique um pouco de gelo na área afetada. Os gorilas são chamados de reis da selva, e não é à toa. Eles são líderes que tendem a proteger sua família e sua terra. Normalmente, eles não o atacarão se você se comportar de forma obediente. Portanto, ao encontrar um gorila, sente-se. Dessa forma, você não parecerá grande e ameaçador, elevando-se sobre o animal. Tente não fazer barulhos altos e evite contato visual direto. Em caso de ataque ou aproximação, proteja-se. Os gorilas são animais orgulhosos. Em geral, eles não atacam os fracos e indefesos. Surpreendentemente, um canguru selvagem pode representar uma séria ameaça a uma pessoa, mas isso só acontecerá se você entrar no território do animal e ele se sentir ameaçado. Para evitar um conflito, tussa. E isso não é uma piada. Suas tosses devem ser curtas e silenciosas. O canguru considerará isso um sinal de doença, e há uma chance de que ele não o ataque. Depois disso, afaste-se lentamente. Dessa forma, você parecerá menor e, portanto, menos ameaçador. Não se vire e corra, isso só provocará o animal. Lembre-se de que os cangurus são perfeitos saltadores, capazes de alcançá-lo em poucos instantes. É claro que temos que falar sobre tubarões. A boa notícia é que das várias centenas de espécies de tubarões existentes na Terra, apenas cerca de uma dúzia ataca seres humanos. Mas se um tubarão se interessar por você, será extremamente difícil se afastar. Para não atrair tubarões, evite que sangue ou outros líquidos corporais entrem na água. Os tubarões podem sentir odores a grandes distâncias. Além disso, quando for nadar, tire as joias brilhantes ou outros objetos refletivos. Os tubarões são atraídos por coisas brilhantes porque se confundem com escamas de peixe. Não dê as costas a esse predador e não tente fugir em pânico. Dessa forma, você parecerá uma presa. Mova-se lentamente. Atingir o animal em seus olhos e guelras só o deixará mais irritado e determinado a atacar. Em vez disso, comece a fazer bolhas. Elas são muito barulhentas para os tubarões e esses animais não gostam delas. Se você encontrar um javali, será um erro tentar escapar do animal pulando na água. Na verdade, os javalis são bons nadadores e podem facilmente segui-los se se sentirem ameaçados. Em vez disso, comece a assobiar ou cantar se você vir um javali andando por perto. Se encontrar um leão, mantenha contato visual com o animal. Não vire as costas e não desvie o olhar. Isso dará ao predador algum tempo para atacar. Tente parecer mais forte do que você realmente é. Levante os braços e o paletó. Se você parecer grande e ameaçador, o animal tentará evitar o confronto. Fale com o leão com uma voz razoavelmente alta e confiante. Esse comportamento não é típico de uma vítima. Você confundirá o predador e ele o perceberá como uma presença irritante da qual é melhor ficar longe. Os elefantes são animais inteligentes e bastante amigáveis, mas são conhecidos por atacar pessoas. Isso é especialmente verdadeiro no caso de elefantes fêmeas com bebês. Se você encontrar um elefante, preste atenção em sua linguagem corporal. Se a tromba estiver enrolada e as orelhas puxadas para trás, isso significa que ele pode tentar atacar e esmagar você. Se o animal se aproximar, não corra. Tente encontrar algo que sirva de barreira entre você e o elefante. Pode ser uma pedra ou uma árvore. Os rinocerontes têm visão ruim, por isso é fácil assustá-los e provocá-los a atacar. A velocidade desses animais pode chegar a 37 milhas por hora, por isso é realmente difícil ultrapassá-los. A maneira mais infalível de escapar de um rinoceronte é se esconder atrás de uma árvore. Esse é um sério obstáculo para o animal. Além disso, é improvável que ele o siga pelos arbustos ou pela grama alta. Os hipopótamos podem parecer fofos, mas essa imagem é muito enganosa. Esses animais podem ser extremamente perigosos. Apesar de seu peso, os hipopótamos podem correr a uma velocidade de 29 a 32 km por hora. Além disso, é muito fácil deixá-los irritados.
Portanto, se o tempo estiver quente, tente não se aproximar dos arbustos. O nível da água diminui durante a estação de seca e os hipopótamos se escondem na grama alta. Para fazer com que o animal o deixe em paz, suba em uma árvore, uma pedra ou uma colina íngreme. Espere lá até que ele vá embora. Apesar da opinião generalizada, os touros reagem ao movimento, não à cor vermelha, ou a qualquer outra cor. Por isso, se um touro estiver correndo em sua direção, fique reto e parado. Use seu chapéu, camiseta ou outra roupa que tiver à mão como isca. Quando o touro se aproximar o suficiente, jogue esse objeto o mais longe possível de você. O touro mudará de direção e seguirá esse novo alvo. Você decidiu mergulhar pela primeira vez. A água está clara e o sol está brilhando no fundo do mar. Você tira algumas selfies com os peixes nadando quando, de repente, o oceano fica escuro como breu. Você olha para cima e, minha nossa, o que é aquele animal gigantesco? Definitivamente não é um tubarão, não é uma baleia. Será que é uma tartaruga? Sim, mas não tema, ela não vai machucá-lo. Se você tivesse vivido nessa mesma terra há cerca de 72 milhões de anos, talvez isso pudesse realmente ter acontecido. Os cientistas encontraram recentemente os fósseis de uma tartaruga marinha gigantesca que poderia ter crescido até 4 metros. Se você não tem ideia de quão grande é esse tamanho, vejamos alguns exemplos. Esse é o comprimento médio de um hipopótamo, 6 Golden Retrievers ou 2 Michael Jordans empilhados. O nome científico da tartaruga é uma homenagem àquele monstro marinho da velha guarda chamado Leviatã. Talvez você se lembre disso das aulas de história da escola. O Leviatã é supostamente uma criatura mítica que engolia navios inteiros ou pessoas que eram consideradas muito gananciosas pela criatura. Você consegue se imaginar sendo engolido por essa enorme tartaruga marinha? Não, obrigado. Os fósseis dessa criatura gigantesca começaram a ser escavados entre 2016 e 2021 no nordeste da Espanha. O primeiro fóssil foi localizado por um caminhante nos Pirineus espanhóis e tinha cerca de 20 centímetros de comprimento. Somente a pelvis dessa tartaruga mede cerca de 90 centímetros. Sem dúvida, ela seria uma das maiores tartarugas da atualidade, se não tivesse sido extinta. Para sua informação, as maiores tartarugas marinhas vivas da atualidade podem atingir até 1,80 m de comprimento, o que já é bastante grande. Agora, que tal um escorpião pré-histórico gigantesco? Aposto que a maioria de vocês aqui não é grande fã dessas criaturas, especialmente porque são venenosas. É por isso que a ideia de um escorpião aquático de 3 metros de comprimento pode ser motivo de pesadelos. Digamos que se eles não tivessem sido extintos há cerca de 400 milhões de anos, os lagos e rios seriam lugares muito mais perigosos para os seres humanos atualmente. Esses insetos gigantescos eram considerados predadores de topo em sua época, caçando tudo, desde peixes até outros animais, até mesmo de sua própria espécie. Caramba! Tenho um arrepio só de imaginar essas criaturas. Devemos agradecer ao asteroide que atingiu nosso planeta agora ou mais tarde neste vídeo? Outro animal pré-histórico que chocaria os humanos se ainda estivesse vivo é o chamado Megatherium, uma preguiça gigantesca. Acredita-se que essa enorme preguiça tenha crescido até 6 metros de comprimento, e seu peso poderia chegar a 3.600 kg. Ela foi encontrada nas florestas e pastagens da América do Sul. A criatura costumava ficar de pé sobre os 2 pés para alcançar folhas em galhos altos. Essas preguiças gigantes tinham garras enormes que as ajudavam a subir nas árvores. Devo dizer que me sinto desconfortável ao imaginar essas preguiças do tamanho de elefantes subindo em árvores. É claro, alguns dinossauros entrarão em nossa lista de criaturas superdimensionadas. Mas antes disso, aqui está um fato divertido. Você sabia que alguns dinossauros ainda estão vivos hoje? Os cientistas provaram que as aves são classificadas como dinossauros terópodes. Criaturas infames como o T-Rex e o Velociraptor pertenciam a esse grupo. Tenho certeza de que você já ouviu falar esses nomes antes mesmo de assistir ao filme Jurassic Park. O Velociraptor é aquele dino assustador que invade a cozinha. Bem, eles evoluíram, ganharam algumas penas e se transformaram em várias espécies de aves que conhecemos hoje. Isso significa que qualquer ave, desde galinhas até aquelas azulzinhas, é descendente direta dos dinossauros. O nome Spinosaurus lhe diz alguma coisa? Você pode ver esse enorme dinossauro em alguns museus hoje. Seus fósseis, quero dizer.
O espinossauro foi um dos maiores predadores terrestres a caminhar sobre a Terra. Na verdade, a andar sobre a terra e a água, já que os cientistas acreditam que esse dinossauro era semi-aquático. Ele se alimentava principalmente de carne, o que significa que os seres humanos seriam sua presa natural se ele vivesse hoje. Esse dinossauro carnívoro viveu há cerca de 90 a 100 milhões de anos. Ele tinha cerca de 18 metros de comprimento, 4 metros de altura e pesava até 22 toneladas. Sua cabeça tinha o tamanho aproximado de 8 bolas de boliche e o formato do rosto de um crocodilo. Basicamente, o espinossauro era um grande elefante africano com a cara de um crocodilo. Brincadeira, mas seria engraçado, não é mesmo? Um dinossauro muito mais atraente era esse cara. Ele é considerado o maior dinossauro que já viveu em nosso planeta. O que o tornava tão grande era seu pescoço extremamente longo e sua cauda muito longa. Você não gostaria de ficar atrás dessa criatura, acredite em mim. Se ela decidisse balançar a cauda, você seria catapultado para muito longe. Essa criatura viveu há cerca de 100 milhões de anos e seus fósseis foram encontrados pela primeira vez na Argentina por volta de 2012. O dinossauro media 36 metros da cabeça à cauda, o que o tornava quase tão grande quanto um campo de futebol americano em largura. E já mencionei que ele pesava quase tanto quanto um ônibus espacial? Impressionantes 75 toneladas. Se fosse um carnívoro, provavelmente teria sido o maior predador. Mas esse grandalhão era um herbívoro pacífico que tinha um pescoço tão longo que podia comer folhas de árvores altas. Fofo, não é? Também precisamos falar sobre o Shastasaurus. Como o nome sugere, esse animal é conhecido popularmente como o lagarto do Monte Shasta, apesar de ser um réptil marinho e provavelmente nunca ter pisado numa montanha. Esse dinossauro geralmente tinha cerca de 7 metros de comprimento, mas havia um grupo específico dessa espécie que podia chegar a 21 metros, aproximadamente o tamanho da grande baleia azul. Isso o tornava o maior réptil marinho que já existiu. Um fato interessante sobre o Shastasaurus é que os cientistas acreditam que ele não tinha dentes, o que significa que só podia se alimentar de presas de corpo mole, como a lula, por exemplo. O próximo animal de nossa lista é a baleia azul. Acredite ou não, o maior animal vivo da Terra, na verdade, começou pequeno. Hoje em dia, a baleia azul adulta média pode atingir até 30 metros de comprimento e pesar até 200 toneladas. Isso equivale mais ou menos ao peso de 40 elefantes juntos, ou 30 Tiranossauros Rex, ou 2.670 pessoas de tamanho médio. As baleias azuis precisam ingerir até 50 milhões de calorias por dia para sustentar esse corpo. Isso é o equivalente a 30 mil Big Macs, para a sua informação. Mas as baleias azuis nem sempre foram tão grandes. Na verdade, elas evoluíram de um mamífero de 4 patas que viveu na Terra há cerca de 48 milhões de anos. Seu ancestral se chamava Paquicetus e tinha apenas 1,5 metro de comprimento. Eis um fato interessante. Para poder viver na água como hoje, a baleia azul teve de passar por algumas adaptações intensas. Uma baleia azul pode repor até 80 a 90% do oxigênio em seus pulmões cada vez que respira. Um ser humano substitui apenas 15% para fins de comparação. Isso permite que esses animais mergulhem por até 1 hora de cada vez em uma profundidade impressionante de 100 metros. Os elefantes estavam destinados a fazer parte desta lista. Os elefantes africanos são atualmente os maiores animais terrestres da Terra. Eles podem atingir cerca de 4 metros de altura e pesar até 7 toneladas. Isso é muito pequeno se compararmos com outros animais que já viveram na Terra, certo? Mas se colocarmos um ser humano de 1,80 m de altura ao lado de um elefante, veremos que ele não é tão pequeno assim. Os elefantes africanos são maiores do que seus parentes próximos, os elefantes asiáticos, e eles têm uma expectativa de vida semelhante à dos humanos, até 70 anos. O Pokémon pode ter nos feito desejar coletivamente que as salamandras fossem dragões na vida real, mas elas não são. Mesmo assim, podem ser muito legais. Há uma espécie gigante de salamandra que é conhecida por ser o maior anfíbio vivo. Elas podem atingir o comprimento de um ser humano de tamanho normal, chegando a 1,80 m. Aposto que esse não seria um encontro agradável embaixo d'água.
Conheça os pequenos terrores do nosso mundo. As formigas de fogo. Quando picam, elas injetam um veneno que pode causar sérios problemas. Para a maioria das pessoas, é apenas uma sensação de queimação e inchaço. Mas para outras, especialmente as que são alérgicas a ele, o veneno pode ser fatal. Essas formigas montam seus acampamentos bem debaixo de seus pés. Elas são rápidas na formação de grupos e protegem ferozmente suas colônias. Elas não têm piedade de intrusos. Suas picadas são classificadas como 1.2 no índice de picadas de insetos de Schmidt, sendo que 4 é o máximo. A sensação é de um choque repentino, mas é menos ardente do que quando uma abelha pica você. Essas formigas, também conhecidas como formigas lava-pés, são originárias de regiões tropicais como a América Central e América do Sul, mas agora você pode encontrá-las até mesmo em algumas zonas temperadas, como a América do Norte. Em suas colônias, as formigas de fogo têm uma hierarquia rígida, uma rainha, machos e fêmeas alados e diferentes tipos de operárias. Elas se comunicam por meio de substâncias químicas e sons. O membro mais infame desse gênero é a formiga de fogo vermelha. Originárias da América do Sul, essas formigas invadiram o sul dos Estados Unidos. Elas constroem grandes montes, dificultando a agricultura e danificando as plantações. É quase impossível controlá-las. E, além de tudo isso, há agora o surgimento de outra espécie invasora, a formiga louca. Essa espécie representa uma ameaça aos ecossistemas nativos. Acontece que as formigas podem ser perigosamente hostis. Os coloridos besouros bolha estão entre os 10 insetos mais perigosos do mundo. Felizmente, eles não são tão letais para os seres humanos, a não ser que venham em um grande grupo. Entretanto, representam uma séria ameaça para animais de grande porte, como cavalos. Os besouros bolha produzem uma toxina chamada cantaridina, que causa bolhas na pele dos seres humanos. No passado, as pessoas acreditavam que ela poderia tratar verrugas e até mesmo a raiva, e algumas até usavam em poções do amor. No entanto, é um jogo arriscado. Na década de 1950, um homem foi preso por dar balas com cantaridina a 2 mulheres, o que resultou em um desfecho trágico. Não se deve mexer com esses besouros. Manipulá-los ou ingeri-los é muito perigoso. Eles são atraídos pela alfafa e pelo feno. Se um cavalo comer qualquer um desses alimentos, até mesmo poucos besouros podem liberar cantaridina suficiente para acabar com ele. Essa linda lagarta da América do Sul chama-se Taturana oblíqua. E é a lagarta mais perigosa da Terra. Ela é responsável por várias fatalidades devido ao seu potente veneno. É o estágio larval da mariposa Lonomia oblíqua. Quando cresce, torna-se uma bela e inofensiva mariposa. Mas se você a vir quando jovem, é melhor ficar longe. Sua toxicidade decorre das cerdas que injetam veneno. Elas servem como um mecanismo de defesa contra predadores. O veneno atrapalha a coagulação do sangue e pode causar sintomas muito ruins, como sensação de queimação, vômito, problemas renais e, às vezes, até resultados letais. Uma única picada provavelmente não levará a nada de terrível. Ela fornece apenas uma pequena quantidade de veneno. Mas essas lagartas tendem a se reunir e são muito boas em camuflagem. Isso aumenta o risco de várias picadas. Locustas em si não são perigosos para os seres humanos. São gafanhotos comuns e barulhentos, mas eles são famosos por seu comportamento de enxameação. Esses enxames geralmente ocorrem quando há um período seco sem chuva e, de repente, cai muita chuva e as plantas começam a crescer rapidamente. Uma vez iniciado, é quase impossível pará-lo. Eles podem se tornar uma força destrutiva em questão de minutos. Ao longo da história, as pragas de gafanhotos foram devastadoras, causando estragos em plantações e terras agrícolas. O interessante é que o termo locusta pode ter significados diferentes dependendo de onde você é. Em alguns lugares, estamos falando de cigarras, que também são conhecidas por seus sons altos. Mas os verdadeiros gafanhotos são criaturas antigas, relativamente inalteradas desde a era Triássica. Eles estão entre os insetos mais antigos da Terra. Vespas, vespões e até mesmo abelhas podem ser extremamente perigosos, especialmente para pessoas alérgicas às suas picadas. A vespa gigante asiática é a maior das vespas. Ela atinge até 5 centímetros de tamanho e possui um veneno poderoso que pode causar desconforto grave e até mesmo atingir os olhos das pessoas. Há uma espécie ainda mais venenosa nas Filipinas chamada Vespa luctuosa. Não deve ser confundida com Specto patronum. Algum fã de Harry Potter é aí? De qualquer forma, fatalidades causadas por vespas ou abelhas são raras, mas não inéditas. No Reino Unido, cerca de 10 pessoas morrem a cada ano devido a reações a picadas de abelhas ou vespas.
Seja sempre cauteloso. Todos esses insetos são muito territoriais e defendem ferozmente suas colmeias. Quando provocados, sinalizam o perigo para seus companheiros mais próximos e instigam um esforço de defesa em massa. Se você precisar lidar com eles, é melhor chamar profissionais. Uma pulga é minúscula e humilde, mas causou um impacto colossal na história e na saúde da humanidade. Elas não são apenas pragas incômodas, são notórias transmissoras de várias doenças para os humanos e são responsáveis por alguns dos piores surtos da história. No século XIV, não me lembro onde eu estava, mas a peste bubônica dizimou mais de 25 milhões de pessoas na Europa. E as pulgas foram uma grande parte da disseminação da doença. Esses insetos passam a vida procurando hospedeiros de sangue quente para se alimentar, sejam eles répteis, mamíferos, animais de estimação ou seres humanos. Apesar de seu tamanho minúsculo e da ausência de asas, elas compensam isso com habilidades de salto impressionantes. Uma picada de pulga pode parecer um pequeno incômodo, causando coceira e inflamação, mas uma grande quantidade de picadas pode causar anemia em seus hospedeiros. Obviamente, a parte mais perigosa das pulgas são os vírus, bactérias e vermes que elas transmitem. Os percevejos vivem principalmente nas duas Américas, com populações menores na África e na Ásia. Apesar do nome amigável, eles são ótimos em transmitir bactérias, vírus e parasitas. Um dos parasitas que eles carregam é o Trypanosoma cruzi. Ele é o responsável por doenças que afetam milhões de pessoas em todo o mundo e ceifa milhares de vidas todos os anos. O interessante é que os sintomas geralmente não aparecem até 10 a 30 anos após a picada. Normalmente, eles se manifestam como insuficiência cardíaca, problemas digestivos ou problemas no sistema nervoso. Eles sugam e são atraídos pela respiração humana. Se você respira pela boca, você é um alvo. São mordedores bagunceiros, muitas vezes mordendo de forma caótica e quase incontrolável, o que só contribui para a sua natureza perturbadora. Muitos já ouviram falar da mosca tsetse, um inseto incomum e assustador da África tropical. Essas moscas são as transmissoras de uma das doenças humanas mais devastadoras, a doença do sono. Semelhante ao barbeiro, as moscas tsetse transmitem trypanossomos, os parasitas que causam a doença do sono. Elas adquirem esse parasita de um hospedeiro infectado ou de dentro do próprio corpo da mosca. A doença do sono não ataca imediatamente. Depois de uma picada, os sintomas levam de 1 a 3 semanas para aparecer. Febre, dores de cabeça, dores nas articulações e coceira. À medida que a doença progride, ela pode invadir o sistema nervoso. Isso leva a confusão, insônia e perda de equilíbrio. Sem tratamento, pode resultar em coma e, em seguida, em um desfecho fatal. Felizmente, a doença do sono pode ser tratada e o número de perdas está diminuindo. A mosca tsetse também tem importância histórica. Sua presença impediu a expansão colonial europeia na África. E a coroa de inseto mais perigoso do mundo vai para o mosquito. Não é nenhuma surpresa o motivo. Apesar de seu pequeno tamanho, esses insetos têm um impacto enorme. Não são só responsáveis por mais perdas de vidas humanas atualmente do que qualquer outro animal, mas também deixaram uma marca indelével na história. Esses pequenos insetos influenciaram a ascensão e a queda de civilizações inteiras. Por exemplo, a malária enfraqueceu significativamente as civilizações antigas, como a de Roma e a da Grécia. O interessante é que não são os mosquitos em si que são perigosos, mas os parasitas. Bactérias e vírus são transportados e transmitidos por suas picadas. Esses pequenos terrores espalham um buffet de doenças. Como combatemos esses pequenos e poderosos inimigos? Com prevenção. Precisamos eliminar a água parada em nossos arredores e praticar medidas de controle de mosquitos. Devemos estar sempre um passo à frente para proteger a nós mesmos e nossas comunidades de insetos perigosos. Existem tubarões que brilham no escuro, como os tubarões inchados. Eles vivem nas profundezas escuras do oceano, a quase 500 metros abaixo da superfície. Ninguém sabe exatamente o porquê, mas eles emitem um brilho fluorescente que apenas outros tubarões conseguem ver. Os cientistas detectaram o brilho, pois usaram filtros que bloquearam a luz amarela. Eles acham que essa pode ser a maneira que esses peixes grandes usam para se comunicar com seus amigos. Esse brilho ajuda os tubarões a combater infecções em nível microbiano. Os chupins têm senhas secretas que eles usam para se reconhecer. São um tipo específico de ave parasita, pois põem seus ovos nos ninhos de outras espécies de aves. Os mais jovens têm um mecanismo interno que reconhece o canto da sua espécie como um tipo de palavra-chave que só eles conhecem.
É assim que conseguem encontrar outros de sua espécie. Um urso cinzento tem uma mordida incrivelmente forte. Ele pode parecer fofo, mas se você estiver perto desse grandalhão, é melhor ficar fora do alcance de suas garras afiadas e principalmente da boca dele. Sua força de mordida é superior a 8 milhões de pascals, o que significa que ela consegue esmagar uma bola de boliche. Alguns animais têm listras profundas na pele e outros têm listras mais superficiais. Os tigres estão no primeiro grupo. Não só o pelo é listrado, mas a pele também. O mesmo acontece com outros grandes felinos peludos, como leopardos das neves. As girafas e as zebras estão no segundo grupo, pois têm desenhos apenas em suas pelagens. Falando em zebras, você acha que elas são pretas com listras brancas ou brancas com listras pretas? A princípio, parece que a segunda opção está correta. As listras pretas delas terminam principalmente na parte interna das pernas e na barriga, e o resto é branco. Mas isso não é verdade. Surpreendentemente, elas são pretas com listras brancas. Toda a pelagem delas, tanto a branca quanto a preta, cresce a partir de folículos que têm uma coisa chamada de células de melanócitos. Todos os animais têm essas células. Elas produzem um pigmento chamado melanina, que dá cor aos cabelos e à pele. Quando se trata das zebras, mensageiros químicos dizem quais melanócitos enviam pigmento para qual área do pelo. É por isso que as zebras têm um padrão preto e branco. Mas o branco não é realmente seu próprio pigmento, é a ausência de melanina, então preto é a cor padrão. Os koalas têm impressões digitais tão próximas das nossas que podem até deixar marcas na cena do crime. Não parece que eles tenham muito em comum com os humanos, mas dê uma olhada nas mãos deles. Eles têm arcos e traços distintos, portanto, se algum koala quiser fazer algo ilegal, seria uma boa ideia usar luvas. Caranguejos fantasma rosnam quando estão perto de criaturas das quais não gostam ou que acham ameaçadoras. Eles fazem isso usando dentes em seus estômagos. Primeiro, avisam que se defenderão se você tentar alguma coisa, mostrando suas garras. Se não funcionar, eles vão para temíveis rosnados que parecem de cães. Mas o barulho vem de esfregar seus 3 dentes alongados e duros dentro de seu estômago. E eles fazem o mesmo barulho quando estão triturando a comida. Falando em dentes, sabia que as presas do narval são uma espécie de dente que sai para fora? Me perdoe a redundância. Ao contrário da maioria das outras baleias, os narvais são os que vêm com uma grande presa, ou dente, que cresce de dentro da mandíbula. Ele tem até 10 milhões de terminações nervosas e é desprotegido, o que significa que a presa é muito sensível a qualquer tipo de contato. É quase como um pedaço de pele, pois as presas geralmente não têm muitas terminações nervosas. Até 95% dos humanos são destros, e o mesmo acontece com os golfinhos nariz de garrafa. Há ainda mais destros entre eles do que entre os humanos. Numa pesquisa, os cientistas descobriram que eles giram para o lado esquerdo mais de 99% do tempo, o que significa que são destros. E eles colocam o lado direito e o olho direito mais perto do fundo do oceano enquanto procuram presas, como lulas, camarões ou peixes menores. Mais fatos interessantes do oceano. Sabia que as baleias jubarte usam bolhas quando vão atrás de suas presas? Você pode pensar que elas não precisam de nenhum método especial, considerando o tamanho delas. Mas quando estão à espreita das presas em águas abertas, essas baleias se unem e usam algo chamado técnica de rede de bolhas. Enquanto nadam em espiral ascendente, elas sopram bolhas debaixo d'água. Essas bolhas dificultam a fuga dos peixes. A evidência mais antiga que temos de gatos domesticados é de 12 mil anos atrás. Pesquisadores descobriram isso há quase 20 anos, quando escavavam em uma antiga vila em Chipre. Eles encontraram ossos de gato ao lado de humanos, o que sugeria que eles ficavam próximos mesmo quando suas vidas chegavam ao fim. Os humanos eram caçadores, então domesticaram os cães primeiro, algo em torno de 29 mil anos atrás. Mas eles não achavam que precisavam de gatos, até que começaram a se estabelecer e a armazenar as colheitas excedentes. Os ratos se tornaram visitas frequentes nas lojas de grãos. Então os gatos foram úteis naqueles tempos. Os papagaios do mar são bastante inovadores quando querem coçar o corpo. Eles certamente podem se orgulhar de seus bicos impressionantes, mas obviamente pensam que não é suficiente para coçar. Os pesquisadores notaram que eles tendem a pegar espontaneamente um pequeno pedaço de madeira para coçar o local irritado. Existe um tipo essencial de formiga que vive apenas em uma pequena parte de Manhattan. Os arredores da Broadway, entre as ruas 63ª e 76ª, são a área que essas bichinhas rastejantes decidiram ser o melhor local para elas. A Manhattan parece ser da Europa, mas nenhuma espécie europeia realmente se iguala a ela.
Ei, apaixonados por Harry Potter, vocês acreditam que existe algo como sapo de chocolate? Bem, não exatamente, mas parece que sim. A Nova Guiné e a Austrália nem sempre foram separadas. Elas passaram milhões de anos unidas, até que, cerca de 12 mil anos atrás, o aumento do nível do mar as dividiu. Como estiveram juntas por tanto tempo, alguns animais e plantas ainda habitam ambas as áreas, incluindo relas verdes. Essas pererecas se espalharam por toda parte, e algumas delas que vivem em regiões quentes e pantanosas cercadas por muitos crocodilos realmente parecem feitas de chocolate. Todos conhecemos os flamingos por sua cor específica, mas na verdade eles não são rosa. Eles nascem cinza, e é assim que ficariam se não fosse por sua dieta de algas azul esverdeadas e camarões. Esses alimentos têm um corante natural específico, e é por isso que as penas dos flamingos ficam rosadas com o tempo. Quando os pequenos diabos da Tasmânia crescem e deixam suas mães, eles convivem, formando laços que duram o resto de suas vidas. Não só eles, as vacas também têm laços sociais mais fortes do que pensamos. Elas gostam de socializar e fazem amizades duradouras. Uma pesquisa até descobriu que seus batimentos cardíacos aumentam significativamente como um sinal de estresse quando são separadas de suas melhores amigas. Imagine que você poderia simplesmente congelar durante os dias frios de inverno, em vez de ouvir seus dentes baterem e tentar fechar sua jaqueta. Isso é o que os sapos podem fazer. Os sapos anões africanos hibernam principalmente debaixo d'água e passam a maior parte do inverno no fundo de uma lagoa, um lago ou outro corpo de água. Sapos e rãs são geralmente de sangue frio, o que significa que a temperatura do corpo deles assume a temperatura do ambiente. Assim, os sapos podem congelar durante o inverno por causa de uma alta concentração de açúcar ou glicose em seus órgãos vitais. Uma vez que eles descongelam, continuam como se nada tivesse acontecido. Os polvos têm 3 corações e sangue azul. Eles podem se mover a velocidades de 40 km por hora e borrifam tinta que não apenas borra o campo visual do predador, mas também o prejudica. Além disso, eles têm 9 cérebros, o central e 8 cérebros menores localizados em seus braços. É por isso que seus braços podem abrir um marisco enquanto o cérebro central está ocupado fazendo outra coisa. Um polvo até sente os sabores com os braços. Eles têm células em suas ventosas que permitem que os braços toquem e provem, de maneira que detectam as substâncias produzidas pelas criaturas marinhas. Dessa forma, um polvo pode diferenciar presas de rochas. A regra de sobrevivência mais famosa quando se trata de encontros com ursos é ficar quieto e fingir que você não é um ser vivo. Mas ela não funciona com todos, apenas com os cinzentos e pardos. Se você estiver na América do Norte, poderá encontrá-los no Alasca, Washington, Montana, Idaho e Wyoming. Os ursos negros, dos quais é preciso fugir, vivem em um território maior. Eles podem ser encontrados em 40 estados, em grande parte do Canadá e até mesmo em partes do norte do México. Portanto, se você estiver fazendo uma caminhada em Yellowstone, poderá cruzar com um urso negro ou um cinzento. Mas se estiver, por exemplo, na Califórnia, o que encontrar acidentalmente provavelmente será um urso negro. E não é possível diferenciá-los apenas pela cor de sua pelagem. Os ursos negros podem ser pretos, marrons, canela, loiros, cinza-azulados ou até mesmo brancos. Está ficando complicado, não é mesmo? Se notar uma protuberância nos ombros de seu encontro inesperado, trata-se de um urso cinzento. Os negros não têm isso. Um cinzento conta ainda com a face e orelhas arredondadas e garras longas e de cor clara. O negro tem focinho reto, semelhante ao de um cachorro, orelhas pontudas e garras escuras. Teremos um teste sobre isso mais tarde. Talvez. Portanto, se tiver certeza de que se trata de um urso cinzento ou marrom, deite-se. Fique em posição fetal, coloque os joelhos junto ao peito e cubra a cabeça para mostrar ao animal que você não o machucará. Essas espécies grandes atacam principalmente quando sentem que há uma ameaça. Você nunca conseguirá correr mais do que um urso, portanto, nem tente. Se ele vir que você é um pequeno humano inofensivo, em 99% dos casos o deixará em paz. Espere de 2 a 3 minutos até que não consiga ouvi-lo por perto. Ele poderá ficar na área para se certificar de que você não se levantou, e se sim, entrará em modo de ataque. Se você estiver bem equipado para emergências e tiver um spray para ursos, retire o clipe de segurança quando ele estiver a cerca de 20 metros de distância e aplique o spray. Mire um pouco abaixo do rosto dele. Isso é mais eficaz do que simplesmente assumir a posição fetal. Quando o predador sair, fuja por segurança na direção oposta a dele. Entendeu tudo isso? Ótimo!
Se estiver lidando com um urso negro, ele não vai parar se o vir em pose fetal no chão. E caso não tenha spray e ele estiver claramente interessado em você, mostre quem manda. Jogue pedras ou suas coisas nele. Grite bem alto, bata palmas, faça com que pareça maior levantando os braços e a jaqueta. Suba em uma pedra ou toco, faça o que for preciso para assustá-lo. Os ursos negros são muito parecidos com aqueles caras maus da escola que querem roubar seu almoço. Eles geralmente desistem se perceberem que você pode se defender. Se o animal se aproximar perigosamente, acerte-o nos olhos ou no nariz e tente dar um choque ou atordoá-lo para que seu parceiro de caminhada indesejado fuja de medo. Se o urso, não importa o tipo, estiver apenas sentado à distância e olhando em sua direção, tente se afastar bem devagar. Mova-se para o lado em um leve ângulo para não tropeçar ao se afastar desse perigo. Dessa forma, o bicho não pensará que você está tentando fugir e não será acionado para persegui-lo. Fale calmamente consigo mesmo para mostrar que é um ser humano. Cantar também ajuda. Ei, talvez ele saiba a melodia. Evite contato visual direto e nunca fique entre os filhotes e a mãe. Não se assuste se o urso ficar sobre as patas traseiras, pois não se trata de um movimento agressivo. Veja aqui. Caso planeje visitar uma área habitada por ursos polares, não vá sem uma proteção, tipo um intimidador. Os polares machos saudáveis pesam meia tonelada, têm 2 metros de altura nas patas traseiras e podem perseguir a presa a 40 km por hora. Grupos de 3 ou mais pessoas podem parecer intimidadores para qualquer um, portanto não saia sozinho. Caminhe com outras pessoas e converse enquanto anda para indicar que se trata de um grupo de humanos. Lembre que nem todos os ursos polares são predadores malvados que querem devorar você no almoço. Alguns estão apenas indo a algum lugar. Se você avistar um deles com a cabeça baixa, perseguindo, sem tentar ir a algum lugar, mas definitivamente se concentrando nas pessoas, é nesse momento que deve ficar alarmado. Afaste-se lentamente, não corra. Somente se ele se aproximar, use seus dispositivos de dissuasão. Qualquer coisa que tenha um cheiro interessante para os ursos, como comida e lixo fedorento, fará com que eles o notem e se aproximem para verificar o acampamento. Portanto, cozinhe longe dali e não jogue lixo. Se colocar spray de urso em sua barraca, poderá atrair hóspedes fofos indesejados. Os produtos de pimenta contidos nele têm cheiro de comida, portanto essa pode ser uma maneira de atrair esses visitantes. Caso note um urso na estrada, resista ao impulso de parar e tirar fotos. Afaste-se pelo menos 90 metros e encoste em um local seguro. Os de beira de estrada se acostumam rapidamente com os humanos e com o barulho do tráfego, o que pode se tornar perigoso para suas vidas. Além disso, é mais provável que eles se aproximem de acampamentos e áreas de piquenique em busca de comida humana. As pessoas que vivem perto da natureza selvagem e nas montanhas estão acostumadas com a visita de ursos e não os temem. Douglas Harder avistou uma mamãe ursa negra e seus 2 filhotes esvaziando o comedouro de pássaros em seu deck no 2º andar. Certa vez, ele voltou para casa depois de um tempo e descobriu que um urso havia entrado em sua cozinha por uma porta deslizante parcialmente aberta. O hóspede não convidado arranhou uma parede e roubou alguns alimentos antes de fugir. Harder acabou de limpar o animal quando o filhote enfiou o rosto pela porta do gato. Suas fotos se tornaram virais na internet. Kristen Jones estava visitando seus pais na Carolina do Norte e decidiu fazer yoga na margem de um lago próximo. Ela estava usando fones de ouvido e não ouviu o urso se aproximar por trás. De repente, sentiu algo cheirando e lambendo seu pescoço. Ela pensou que fosse o cachorro do vizinho e esticou o braço para acariciá-lo, o que assustou o animal. Kristen conseguiu tirar algumas fotos dele se afastando, embora ninguém tenha acreditado na história da lambida. Ela se lembra desse momento como o mais assustador de sua vida e espera que nunca mais se repita. Quanto ao urso, é provável que tenha sido visto na área procurando comida em latas de lixo e nas varandas de outras pessoas. Os cientistas que observam os ursos polares notam como esses animais são incrivelmente inteligentes. Os membros da Polar Bears International tiraram centenas de fotos para estudar melhor esses bichos. Antes de começarem a usar uma gaiola especial, usaram uma câmera que ficava na extremidade de uma vara longa, que era baixada de uma certa altura. Um dia, o flash da câmera disparou bem na frente do rosto de um urso, que não gostou da atitude dos paparazzi, mas, em vez de estragar a câmera, estendeu calmamente um braço. Em seguida, esticou uma garra e tocou a borda da lente.
O animal manteve a garra ali e não a soltou. O fotógrafo tentava mover a vara, mas era inútil. Depois de 15 minutos, o urso olhou para o cara e finalmente soltou o equipamento. Parecia que ele estava tentando enviar a mensagem para nunca mais usar o flash nele. O megalodonte foi um dos maiores e mais ferozes monstros do nosso planeta. Maxilares poderosos, dentes afiados e um tamanho gigantesco. Mas o que você sabe sobre como era o som dele? Imagine quão alto ele rugia, permeando o mundo subaquático com vibrações sonoras. Este barulho parecia com... nada. O megalodonte não tinha voz. Ele era um tubarão. E os tubarões não têm órgãos produtores de som. Ele era um perigo silencioso. Mas apesar de sua mudez, sim, essa é uma palavra, você ainda poderia ter ouvido o bicho. Vem comigo. Agora você está debaixo d'água. Então feche seu punho, levante a mão e abaixe rapidamente. Imagine que você tem um grande submarino em vez de um punho e ouve a água fluindo ao redor da superfície lisa do casco. Era assim o ruído do megalodonte. Quando esse monstro estava nadando para a superfície e abria suas mandíbulas, parecia o som de uma cachoeira. O tubarão gigante nadava em alta velocidade. Mas quando a água passava pela boca e pelas guelras dele, o ruído se assemelhava ao de um rio fluindo rápido e forte. O megalodonte não tinha voz, apenas o barulho assustador da água corrente. Outros peixes antigos podiam emitir sons, mas você dificilmente os ouviria. Baleias, golfinhos e seus ancestrais distantes não contam porque são mamíferos. Os peixes se comunicavam em frequências difíceis de identificar pelos ouvidos humanos. E ainda tem essa habilidade. Mas, para a maioria, o oceano era um lugar bem tranquilo. Então vamos dar uma volta em terras antigas e verificar o que acontecia com os sons lá. Graças às tecnologias modernas, os cientistas conseguiram analisar os ruídos de muitos animais antigos. Usando tomógrafos computadorizados, eles descobriram que alguns dinossauros tinham sistemas complexos de pequenos bolsos abertos em seus crânios. Esses animais usavam esses labirintos cranianos sinuosos para reproduzir uma ampla gama de sons e regular a temperatura do corpo. E era possível ouvi-los. Um pássaro antigo que viveu de 79 milhões a 145 milhões de anos atrás, o vegavis, soava parecido com algumas aves da fazenda, como patos e gansos, mas provavelmente gritava de uma maneira mais assustadora. Os cientistas descobriram isso graças ao fóssil de siringe que descobriram em 2016 na Antártida. Trata-se do órgão vocal mais antigo conhecido no mundo, e ajudava o vegavis a fazer um zumbido duplo, vindo dos lados esquerdo e direito dele. Imagine um pato e um ganso gritando. Aumente o volume várias vezes. Talvez fosse assim o som desse ancestral distante dessa ave. Quanto a outros répteis voadores, como o pterodáctilo, ele não conseguia gritar como o vegavis, porque não tinha siringe. Esse monstro alado podia rugir, assobiar e estalar os bicos. E este era o som mais eficaz dele. Lembre de qualquer jogador de basquete alto. O crânio do pterodáctilo era ligeiramente mais longo que sua altura. Imagine o barulho que o dinossauro fazia quando abria seu poderoso bico. O som do estalo poderia ensurdecer e assustar outras criaturas antigas nas proximidades. Você provavelmente sabe como é um tiranossauro, graças aos filmes. Entre milhares de outros, seria difícil reconhecer esse rugido prolongado, semelhante a uma motosserra, aspirador de pó e buzina. E seu rugido tem muito em comum com os sons naturais que esse monstro poderia fazer. Graças a tecnologias modernas e fósseis bem preservados, os cientistas conseguiram simular a voz desses animais antigos. Imagine que você está carregando dados sobre um Tiranossauro Rex em um programa e se preparando para ouvir um rugido intimidador. Então aperta o play e ouve algo como um bip. O som do Tiranossauro Rex era parecido com um dos pássaros, e não de mamíferos. Mas não era apenas um bip. Ele usava as narinas para urrar, não a boca. O som vinha do peito e lembrava uma sirene com graves baixos. Talvez soasse muito mais intimidante do que vemos nos filmes. Era mais alto que todas as trombetas de uma orquestra sinfônica. E ele fazia isso apenas com a ajuda do nariz. Então não se sabe ao certo se conseguia rugir pela boca. Você também pode ouvir o som dos dinossauros de pescoço comprido nos filmes. Seus chamados eram semelhantes aos dos elefantes. Algo entre um saxofone e uma buzina de carro. Mas na verdade, essas criaturas altas sussurravam. Quase todos os mamíferos emitem sons, graças ao nervo laríngeo, que desce ao longo do pescoço, depois contorna os vasos sanguíneos do tórax e volta para a laringe. Resumindo, o cérebro dá um sinal e este passa 2 vezes a distância ao longo do corpo antes que o ruído seja liberado pela boca. E agora lembre-se daqueles longos pescoços de dinossauros.
eram da altura de um prédio de 5 andares, mas o sinal da voz tinha que percorrer uma distância de 10 andares. Demorava muito para completar uma longa viagem, e isso afetava o rugido. Então, quando esses bichos queriam emitir um som, apenas assobiavam. E provavelmente era semelhante ao barulho de uma víbora gigante. Mas o ruído mais detalhado que os cientistas conseguiram obter pertence ao Parasaurolofo. Você conhece esse dinossauro herbívoro graças à sua longa crista na parte de trás da cabeça. Vimos em filmes e documentários que o dinossauro combatia adversários e inimigos com ela. Alguns cientistas acreditavam que ele também utilizava essa crista para pegar frutas e folhas das árvores. Outros achavam que o animal a usava para melhorar seu olfato. Mas descobriu-se que, além de servir para autodefesa e luta, a crista fazia ruídos altos e assustadores em diferentes tons. Os pesquisadores replicaram isso com uma precisão fantástica, graças à estrutura dos tecidos duros dela. Quase todos os seres vivos com voz têm órgãos macios para produzir sons. E esses tecidos se decompõem rapidamente. Os do Parasaurolofo eram sólidos. Foram percebidos tubos indo das narinas até a crista e de volta às narinas, quando encontravam o crânio. Era como um cromorno, um instrumento musical de sopro curvado. Isso provou que o dinossauro usava a crista na parte de trás da cabeça para tornar os sons mais altos. O pente permitia que ele trompeteasse para que seus parentes pudessem ouvi-lo na floresta. Esse animal fazia sons de zumbidos com notas baixas e altas. Misture um saxofone com trompete, mais o barulho de ganso, buzinas de carro e baixas frequências. Depois aumente o volume várias vezes. Era assim que o Parasaurolofo se comunicava. Era dessa maneira também o barulho da minha banda na 4ª série. Mas eu discordo. Você pode ouvir diferentes tons e timbres desse bicho na internet. Ele os fazia com tons diferentes para criar conexões sociais complexas. E conseguia se comunicar, identificar outro da espécie, alardear o perigo ou, por outro lado, sinalizar suas intenções amigáveis. Acabamos de ouvir o ruído de alguns répteis antigos. Mas e os insetos antigos? Eles não tinham cordas vocais, é claro. Em vez disso, usavam atrito entre as partes do corpo. Veja os grilos modernos cantando com suas asas. Uma delas tem pequenos entalhes. A outra possui a forma de uma palheta. Pegue um pente de plástico simples e passe a ponta do dedo sobre os dentes. Os grilos fazem seus sons pelo mesmo princípio. As asas vibram e liberam uma série de ondas sonoras no ar. Mas o barulho de um grilo antigo era bem diferente que o dos insetos atuais. Era muito mais alto, como um apito. Com a ajuda das ondas de alta frequência, ele também conseguia se comunicar secretamente, como se estivesse fazendo isso através de um canal de rádio fechado. Se você ouvisse isso, dificilmente conseguiria adormecer. Agora, os grilos modernos não são tão barulhentos, pois começaram a colocar uma frequência mais alta nos seus sons. As ondas mais altas não se espalham tão longe, reduzindo o risco de um morcego ouvir os insetos. Imagine como era o barulho da selva daquela época. O alto chiurear dos grilos machucava os ouvidos. Então, você ouviria um brachiosauro sibilando. Os estalos dos pterodáctilos sacudiam o céu como trovões. E daria para escutar algo como um trompete em diferentes tons, graças aos Parasaurolofos, comunicando-se uns com os outros. E então você se assustaria com um ruído bem alto de tiranossauro. E algazarra, hein? Provavelmente não daria para encontrar paz em tais condições. Felizmente, os humanos apareceram milhões de anos depois. E a propósito, os cientistas conseguiram descobrir e entender como era o som dos nossos ancestrais distantes. Eles examinaram cuidadosamente a função de inserção da boca, nariz e garganta no esqueleto neandertal. As vozes eram semelhantes às nossas, mas o alcance fonético de um adulto era o mesmo que de uma criança de 2 a 3 anos de idade. Era como murmurar sem sons consonantais. O estudo do crânio não conseguiu recriar com precisão o tom dos neandertais, mas em 2007, os cientistas extraíram amostras de DNA de ossos deles e encontraram uma variação do gene que responde à fala humana. Os pesquisadores acreditavam que os neandertais lutavam com os Homo sapiens. Como resultado deste conflito, a espécie deles foi extinta. Mas o gene encontrado aponta que eles também podem ter tido outras conexões entre si. Talvez os neandertais pudessem entender a língua deles e até pronunciar algumas palavras. É provável que você tenha um cão abanando o precioso rabo pela casa ou cheirando seus pés. Você já se maravilhou com a audição aguçada de seu cão? Quero dizer, ele pode ouvir você abrindo um saco de batatas fritas mesmo se estiver em outro andar da casa. Mesmo com essa incrível capacidade, a maioria dos cães domésticos não tem a melhor audição do reino animal. Na verdade, eles não estão nem entre os 5 primeiros. Com isso em mente, vamos nos aventurar no mundo da audição animal e tentar imaginar como é a vida de outras criaturas.
Veja bem, nós humanos somos muito bons, temos todos os tipos de talentos, mas quando se trata das Olimpíadas auditivas, não estamos nem na disputa. Se nos colocarmos ao lado de um gato ou de um morcego, nossas orelhas parecerão um tanto básicas. Veja os elefantes, por exemplo. Eles são animais grandes, assim como suas orelhas. Seus órgãos auditivos são capazes de captar ondas de infrassom. Essas não são as ondas sonoras comuns, são sussurros de baixa frequência e estrondosos que nós, humanos, não conseguimos ouvir. Isso significa que os elefantes podem captar coisas como nuvens de chuva em movimento. Além disso, esses enormes mamíferos também têm uma maneira bastante inteligente de se comunicar. Eles pisam no chão, criando vibrações quase imperceptíveis para nós. Mas, para os elefantes, essas vibrações são o equivalente a uma chamada telefônica de longa distância. As mensagens são recebidas por meio de seus pés e ossos do ouvido, mesmo quando estão a quilômetros de distância. Isso é que é ter uma boa recepção. Vamos aos morcegos. Eles são os mestres da navegação noturna, graças ao uso da ecolocalização. Esses animais emitem sons de alta frequência, que ricocheteiam depois de atingir objetos. Esse eco ajuda os morcegos a criar um mapa mental, permitindo que eles se movimentem perfeitamente no escuro. Quando pensávamos que os morcegos não poderiam ser mais legais, os cientistas descobriram que suas capacidades auditivas se estendem às suas asas. Pelos especiais, chamados pelos de Merkel, percebem os movimentos do ar, ajudando os morcegos a detectar objetos que se aproximam. Não é a audição tradicional com a qual estamos acostumados, mas é uma adaptação fantástica ao seu ambiente. Os golfinhos, por outro lado, são mestres da acústica aquática. Para começar, você poderia pensar que estar debaixo d'água prejudicaria a audição. Mas os golfinhos transformaram esse desafio em uma vantagem. Eles têm sua própria versão de ecolocalização, emitindo pulsos sônicos de suas testas. Esses sons ricocheteiam nos objetos e são captados pela mandíbula do golfinho antes de serem enviados ao cérebro por meio de nervos auditivos altamente desenvolvidos. Suas orelhas, embora presentes, não desempenham um papel central na audição como as nossas. Em vez disso, os golfinhos encontraram maneiras inovadoras de ouvir, provando mais uma vez como os animais são incríveis. Não se deixe enganar pelo status doméstico deles. Seus cães e gatos de estimação são campeões auditivos. As orelhas dos gatos são projetadas para captar sons de alta frequência a até 49 metros de distância, o que é útil para pegar ratos, não acha? Os cães, por outro lado, são profissionais em localizar sons graças aos músculos ao redor de suas orelhas. Você já viu seu cão levantar as orelhas quando ouve algo suspeito? Essa é a audição aguçada dele em ação. Até mesmo as menores criaturas que zumbem ao nosso redor, como os insetos, podem realmente ouvir o mundo. De fato, alguns insetos têm algo semelhante aos nossos tímpanos humanos. Trata-se de uma pequena membrana delicada que recebeu o nome de tímpano. Nossos tímpanos se agitam com as ondas sonoras. Essa agitação é então transformada em um sinal que nosso cérebro entenderia. Você certamente já ouviu a serenata noturna dos grilos ou o canto rítmico das cigarras no verão. Esses pequenos mestres da sinfonia usam exatamente esse tipo de configuração para ouvir o mundo deles. Mas isso não é tudo. Alguns insetos adotam uma abordagem diferente para escutar o ambiente ao seu redor. Eles têm essas células sensoriais bem no meio de suas antenas. Essa estrutura é chamada de órgão de Johnston. Veja os mosquitos, por exemplo, ou as abelhas, ou até mesmo as moscas das frutas. Eles usam suas antenas não apenas para sentir o que está acontecendo, mas também para ouvir o mundo. A coisa fica ainda mais selvagem. Os hawkmoths, algumas criaturas noturnas e escuras, têm esse órgão único aninhado em suas bocas. É como um superpoder que lhes permite ouvir sons ultrassônicos. Com isso, elas podem se esquivar dos mergulhos perigosos dos morcegos que estão caçando. Quando se trata do maior troféu de audição, o reino animal tem um vencedor completamente único. Na verdade, é uma mariposa. Mas não é qualquer mariposa. É a mariposa de cera maior, descoberta por cientistas de Glasgow, na Escócia. Eles têm algumas percepções fascinantes sobre essas mariposas que fazem nossas orelhas ficarem em pé. Só para contextualizar, a traça da cera maior não se destaca em termos de aparência. Quero dizer, ela é marrom. Quanto às suas atividades diárias, ela adora mordiscar o favo de mel. Apesar de se misturar perfeitamente ao reino animal, ela tem um belo par de orelhas. Qual é a qualidade de sua audição, você pergunta?
Bem, descobriu-se que essa pequena criatura pode captar sons em frequências de até 300 kHz. Em comparação, nossos ouvidos humanos só conseguem detectar sons de até cerca de 20 kHz. Essa capacidade já inexpressiva cai para cerca de 15 kHz à medida que envelhecemos. Nem mesmo os golfinhos podem competir. Eles só conseguem ouvir sons até cerca de 160 kHz. Você deve estar se perguntando, por que uma mariposa precisaria de uma super audição? Os cientistas explicam que a razão por trás dessa audição extraordinária está em um instinto de sobrevivência. Predação, para ser mais preciso. Os morcegos usam chamadas de ecolocalização de alta frequência para encontrar suas saborosas refeições de mariposas, entre outros insetos. Mas essas pequenas mariposas inteligentes evoluíram para captar frequências que nem mesmo os morcegos conseguem atingir. Apesar desse raciocínio, é meio misterioso saber por que essas mariposas precisariam ouvir frequências tão altas. Durante a pesquisa, os especialistas descobriram que a gravação de ultrassom de alta frequência é uma tarefa complicada. Portanto, há uma chance de que os morcegos sejam capazes de emitir chamadas nessas frequências super altas que as mariposas podem ouvir. Para descobrir tudo isso, os cientistas usaram um dispositivo ultrassônico especialmente projetado. Ele emitiu essas altas frequências malucas e, em seguida, eles observaram as reações das mariposas usando eletrodos para medir suas respostas neurais. As implicações práticas dessa pesquisa podem ser de longo alcance. Compreender o funcionamento interno do ouvido da traça da cera pode ter um grande impacto no mundo da tecnologia. Esse conhecimento poderia ajudar os pesquisadores a construir microfones superminúsculos, por exemplo. Sabemos que todos os tipos de criaturas, desde as minúsculas criaturas que se arrastam no chão até as gigantescas que nadam no oceano, conseguem captar certas frequências sonoras que nossos ouvidos humanos simplesmente não conseguem. Entretanto, os cientistas fizeram uma descoberta fascinante. Eles demonstraram pela primeira vez que nossa capacidade de captar pequenas diferenças nas frequências sonoras pode ser superior à dos animais graças aos nossos neurônios individuais. Como eles provaram isso? Bem, eles se aproveitaram de uma técnica exclusiva que permite registrar o que os neurônios individuais fazem no córtex auditivo, que é a parte do nosso cérebro que desempenha um papel importante no processamento de sons, quando somos expostos a vários ruídos. Veja bem, a maior parte do que sabemos sobre o córtex auditivo foi descoberta em pesquisas anteriores, que estudaram como a atividade neural dos animais reage ao som. Esses estudos foram muito úteis para nos dar uma ideia de como os sons são processados em nosso sistema auditivo, mas eles não nos permitiram saber o que diferencia os seres humanos na maneira como percebemos os sons. Quando os cientistas testaram como respondemos a sons inventados, eles descobriram que nossos neurônios no córtex auditivo respondiam com um nível surpreendente de precisão a frequências específicas. Eles podiam até mesmo detectar diferenças tão pequenas quanto 1/4 de tom, apenas observando as reações de cada neurônio. Esse é um nível de detalhe que normalmente não é encontrado no córtex auditivo de outros mamíferos. A única exceção talvez sejam os morcegos, que usam sua audição de maneiras bastante singulares. Mas isso poderia explicar por que nós, humanos, conseguimos distinguir as frequências melhor do que os animais. Parece que a maneira como nosso cérebro processa as frequências sonoras tem algumas características especiais. Quando eles tocaram sons mais naturais, como conversas, música e ruídos do dia a dia, os neurônios apresentaram padrões de atividade complexos. Esses padrões não podiam ser totalmente explicados apenas pela seletividade de frequência dos neurônios. Estudos em animais mostraram fenômenos semelhantes, mas é a primeira vez que observamos isso em humanos.